E aí, Everson HMS na área mais uma vez, mais um conteúdo para você. Se você não me conhecia, eu sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, estou em busca aí da elite, ou seja, correr a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Venho tendo resultados muito satisfatórios e sempre procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Pois bem, um dos grandes segredos para que você consiga correr mais rápido nas provas. Esse segredo tem tudo a ver, está muito relacionado aos treinos de tiro. Os tiros, obviamente, é o tipo de treinamento mais intenso que existe no mundo da corrida. E são eles que vai te proporcionar aí alcançar elevados patamares na corrida. Aliás, eles serão os principais fatores que te levarão ao próximo nível na corrida. E o que acontece? Se você for um atleta que já é intermediário, já treina aí há mais de 8 meses, mais de um ano, você já deve ter uma boa experiência assim, em treinos de tiro, pelo menos se você treina com qualidade, né? O que acontece? Quando o tempo vai passando, o nosso corpo ele vai se acostumando, né, com aquele estilo de ritmo, não só em treino de tiro, mas com treino de maneira geral da nossa planilha, né? Nosso corpo ele se acostuma. Então, quando ele se acostuma, a gente precisa alterar aquilo para que a gente sinta um desconforto novamente. Só que nos treinos de tiro especificamente, tem um detalhe que faz uma diferença bruta, que é você alterar, você ajustar o seu tempo de intervalo. Existe uma coisa que se chama resistência de velocidade. Então, se você está buscando abaixar o seu tempo em provas de longa distância, seja 5 km, seja 10 km, 15 km, não é tão interessante você fazer tiros com um intervalo de descanso muito grande. Porque se você fizer esse estilo de treino, você vai estar dando muita ênfase na velocidade. E não é que ela não seja importante. Aliás, a gente quer abaixar o tempo, então tem que aumentar a velocidade, né? Só que você não pode dar tanta ênfase na velocidade em si. Se você quer abaixar o seu tempo em provas de longa distância, você tem que dar mais ênfase na resistência de velocidade. Ela é muito mais importante do que a velocidade propriamente dita. Velocidade é para aquelas que querem correr ali bem os 1.500 metros, até no máximo 3 km. A resistência de velocidade, por que ela é o fator mais importante? Porque é ela que vai capacitar o seu coração, o seu pulmão, ali todo o seu organismo a segurar uma velocidade que você não está acostumado ainda por um tempo bem longo, entendeu? Então, como que você consegue trabalhar essa resistência de velocidade? Como você consegue ganhar esse gás para correr mais rápido, para baixar o seu tempo na prova? Diminuindo o intervalo de tempo nos seus tiros. Se você faz aí tiro 1 ou 2 vezes na semana, qual que é o seu intervalo? 1 minuto? 1 minuto e meio? Tem muitos atletas, e não é que você já tem que começar, quando você começa na sua trajetória na corrida, não é que você já tem que começar com um intervalo pequeno. Não, se você é um atleta iniciante, você tem que realmente colocar um intervalo maior, né? Porque você não vai dar conta de descansar apenas 1 minuto ou descansar apenas 50 segundos e já mandar o próximo tiro e depois o próximo e depois o próximo, fazer assim 10 tiros. Não, você não vai dar conta, porque o seu corpo não conhece esse mundo ainda. Seu corpo precisa entender o que isso significa. Se você for iniciante, é admissível. Você sim pode descansar aí no intervalo de 2 minutos, talvez 2 minutos e meio. Mas se você for um atleta intermediário, isso já não faz mais sentido para você. Já não faz mais sentido por quê? Porque o seu corpo já está habituado a esse intervalo um pouco mais extenso. Então você tem que diminuir esse intervalo ao longo do ano, ao longo dos próximos tempos aí que você for correndo. Diminuindo esse intervalo, você vai sofrer mais, obviamente. Se você tem um intervalo de descanso grande, você vai fazer, por exemplo, um atleta amador. Digamos aí que no exemplo ele faça um tiro de 400 para 1 minuto e meio, vamos dizer, um exemplo. Se você faz um tiro de 400 para 1 minuto e meio, descansando 2 minutos de intervalo, quando você diminuir esse intervalo, você vai fazer os tiros de 400 talvez ali para 1 minuto e 40, talvez ali para 1 minuto e 41. Ou seja, vai fazer sentido a sua velocidade nos tiros abaixar. Mas olha só que lógica inteligente. Mesmo a sua velocidade nos tiros abaixando,
essa velocidade que você vai estar impondo nos tiros ainda vai ser maior, muito maior, do que a velocidade que você mantém nas rodagens. Então, sendo ela maior, você vai estar trabalhando sim um nível aeróbico, um nível intenso, entendeu? E com isso, você vai conseguir ter muito mais resultado nas suas provas, nos seus treinos ritmados, nos seus treinos de teste. Por quê? Porque você está dando ênfase na resistência de velocidade, ou seja, manter aquela velocidade intensa por muito mais tempo. Você consegue trabalhar isso diminuindo exatamente o seu intervalo aí no tempo dos tiros. Se esse conteúdo foi interessante para você, deixa o seu comentário aí. E mantenha-se sempre focado, centrado. Hoje para tudo sempre.